Um só poder sobre todos nós. Para nosso início de conversação, é um diálogo. Considere que eu esteja face a face contigo, não longe, através apenas do vídeo. Considere que ao conversarmos, eu vou procurar levar a conversação que fique compreensível, que fazemos juntos um diálogo. Tanto eu, nessa imagem, como tu, a imagem que estás. Estamos ouvindo uma só voz. E essa só voz fala comigo. Sabemos também que a dificuldade de não termos um encontro, mas alguém dirá, mas como? Não estão no vídeo, não tem outro do outro lado assistindo, ou quando abrir o vídeo vai assistir. É importante compreender que quando tratamos de encontro, esse encontro não está no campo da aparência, ela está no campo do espírito. Vamos ter que compreender gradualmente o que é, em verdade, ou como entender espírito. Assim sendo, quando haver um entendimento melhor de espírito, um espírito é uma pessoa, mas pode ser também por expressão de coisas e muitas, mas sempre expressará uma pessoa. Então, quando houver um encontro, é quando a minha mente acolhe, joga fora aquilo que não confere com a nossa perfeita unidade e nós vamos nos identificar na unidade. Não há outro lugar. Esse lugar não é físico, mas se realiza aqui. Se isso ficou compreensível, vamos reinterpretar algumas regras. Essa regra não é uma questão da minha escolha, de ninguém. É a lei. A lei que rege o universo. A lei que rege o universo e o homem imerso no universo. É como disséssemos, o homem está imerso no universo, mas o universo está imerso no homem, no Filho do Homem. Eu sei que é muito complicado entender como. Você, tão limitado, pode o universo ser por ele contido. Vai ser dito pelos profetas da verdade e da justiça, que procedem desde Abel, desde Adão. Os profetas da verdade e da justiça vão reconfirmar por fé, por prova de tudo que eles circundam. Não é questão de teoria. Eles vão testificar desse um só, quem é uma pessoa e que busca esse encontro contigo, como faz comigo. Somente em mim, e você puxe para cá para compreender. Você estará dizendo contigo mesmo, puxando para você, em mim. Mas esta palavra, o reino de Deus está dentro de nós. Mas o profeta da justiça diz que Deus, ele a tudo envolve. E o Paulo vai dizer, o apóstolo, o profeta, o filósofo, Deus a tudo envolve.
Dizer eu estou em Deus quer dizer Deus está em mim. Não há mais como separar, segundo a verdade. Não é uma questão de teoria. Então, vamos usar as leis. Vamos repetir as leis. A lei está no homem. O homem foi estabelecido dentro do universo. E aqui quem está? E tu que estás com os pés na terra, e a mente livre para alcançar o céu. Dirá, todos os profetas dirão. São Paulo vai por referência para simplificar, que é mais fácil. São Paulo traz prontamente uma grande capital, muita gente vai dizer. São Paulo vai dizer que dentro de que estamos falando, perdi um pouco a memória. Isso faz parte da minha idade. Mas vamos rearticular. Estamos na lei. Falamos que estamos com os pés na terra e os céus. E a mente, a cabeça está nos céus. Uma lei é do maior ao mais alto. Desce para nos trazer a consciência que desde criança estamos recebendo, até alcançar a maturidade, chamada de varão perfeito. Já falei isso. A lei estabelece que eu saiba quem eu sou. Não existe nada fora do Filho do Homem. Quando eu disser Filho do Homem, entenda-se. Quem já alcançou esse grau de maturidade, já ultrapassou uma linha que é necessária, como se fosse uma ordem estabelecida em que eu vou marchar ou vou correr, mas se eu não chegar, transpor a linha determinada, lá é o alvo para chegar, eu não completei. Essa linha eu já passei. Assim porque, livre, posso dizê-lo. Não faço teoria. Direi que é uma questão de justa justiça. O quê? Sei. Não poderei dizer teoria nem opinar. Então essa imagem de opiniões é falsa. Claro, quanto mais opiniões, quanto mais houver um lugar que as opiniões ficam cada vez mais acirradas, eu digo acirradas porque a tendência é de se tornar aquilo por um grau até de agressão e física. Quanto mais opiniões, é isso que vai ocorrer. Não é questão de ilusão, é, como diz a ciência, ou mesmo a medicina, vai se tratar por estatística. Na matemática não há tratativa de estatística. A matemática propicia compreender, mas é no fundo uma arte de ponderar números e quantidades. Mas essa estatística nunca conseguirá ponderar a respeito da verdade. Então, a mesma mente de Cristo, agora restaurada nesse cidadão já na velhice, é a mesma mente que propicia ao matemático, de fato, conceber e ter a percepção de que o que ele realizou está correto. Não quer dizer que seja verdadeiro, que verdadeiro é a pessoa.
A prova de um cálculo matemático, de um teorema, não conduz o homem à verdade. Então, aí fica outra figura. O que é lógico não é a razão. Podemos dizer, a razão em caráter do universo todo é a mente de Cristo. O objetivo, o Filho do Homem, a justa justiça. No seu pensar e no realizar. A potência que move é o bom propósito. É um coração disposto a se dar pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mulher. Esta é o propósito da criação. Qual é o ponto? Ser tu também participante da glória de Deus. Não é teoria. Creio, não é teoria. A glória de Deus é um estado. Não é? Eu digo estado, um estar. É um estar de um só quem é eterno na sua perfeição, que nos conduz a nos conduzir, de termos a convencimento do seu próprio bom espírito. Ele é um Pai amoroso e nele eu estarei plenamente protegido, que não corrompam a minha forma de ver, que não corrompam a imagem do meu pai, da minha mãe, de ninguém. A lei dirá: fora de ti, não poderás dizer, em mim. Assim, quando se vê as opiniões de partidos, está tudo fora. Tu não terás nada para dizer em mim. Dirás de fora. Vai conseguir contabilizar coisas mortas, inertes, de curta memória. Essa curta memória nos conduz ao retorno naquelas coisas, naquelas abstrações da perda de consciência e passa a se retratar. Exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele ambiente das formas, das togas, dos reencontros, não há reencontro, daqueles de se encontrar como se fosse nas aparências, se identificarem que estão existindo, estão em existência. Não estão. Não estão. É um paradoxo. Não estão. Não conseguem ter uma identidade. Cada vez mais, na hora que você vê votos quase totais, significa exatamente isto. É o corpo ativo agora que é o retrato, é a face, é o modelo, é o selfie, é o espelho. Aí acabou o dia, foram eles dormir. Agora de noite não tem mais retrato, estão vazios. A mente deles estará cheia dos processos. A mente deles não lhes permitirá dizer que eles estão livres. Não lhes permitirá dizer que eles são dignos. Não há lugar para tal declaração íntima. Pode ser verbalizada para fora, mas não tem valor nenhum. Isso chama-se legitimado. Então tu poderás me perguntar, então, mas o que é legítimo? O amor da mãe para com um filho, quando após o parto lhe coloca o bebê no seu ventre, no seu colo. Legítimo. Verdadeiramente legítimo.
Mas tem aquela juíza. Ela faz parte do corporativo, do judiciário. E vão perguntar para ela, retorno, já falei disso em outras ocasiões. A pergunta do jornalista ou da mídia é, mas o juíza, as crianças, aquele que... Eu vou agora, depois, ampliar um pouco, para ter a visão mais clara. Quem é que tem, de fato, o direito? A palavra direito é horroroso, mesmo. Direito à usurpação. O direito sobre a criança ou sobre as crianças. Não é a família, os seus pais? Não. Não. É o Estado. Ontem falamos que o Estado é. O Estado é. Primeira figura do Estado, Uri. Unidade do Estado, Sodoma e Gomorra. Terceira idade, o Egito. Quarta figura, vamos para a Babilônia. Na época das grandes conquistas. Vamos para a Grécia do Alexandre. E esse mesmo Alexandre o Grande, essa mesma justa justiça não entrou. Os Sócrates mataram antes. Já provaram que tinha possibilidade. Outra referência, Jerusalém terrestre. Lá está. É a continuidade. Mas como? A Babilônia ficou para trás? Não, está ali. Que prova? O Estado apedrejava as mulheres. O Paulo, o grande pensador, ele determinou a morte do Estevão. O Estevão era um jovem discípulo de Jesus Cristo. Um adolescente. Um filho de uma família. Mãe e pai. Mas o Estado estava nas mãos do Paulo. O Paulo era uma quantidade do Alexandre, de Sodoma, do Egito. Não estava livre, mas tinha a força de uma função de juiz. Legitimada? Não, falsa. Falsamente legitimada pela instituição. O Estado. Então veja que o Estado, ele, pela ideia do direito, que é o Estado do direito, vai legitimar o crime. Vai. Esse é o Estado. Mas não se pare o Estado da mente confusa de que constitui a tal instituição. Não se pare. Então, da lei do ensino de Cristo não separe nada. Ele disse, se você não separar, vai perceber que tudo tem que concorrer para você, ou digo eu, para mim, e que me dê a resposta da minha identidade, da glória de quem me dá. Pronto. A fartura é plena. Fora trevas exteriores. Se eu sou um Gilmar Mendes, ele se sente exaltado, cada vez mais exaltado, na hora que uma plateia totalmente também nas mesmas dimensões de corrupção, de juízo, veja, quando fala corrupção, de juízo. Não há corrupção. Se o juízo é bom, é perfeito, está pleno, está em saúde normal, ele não chega, não vai entrar em exaltação própria.
que ninguém tem poder de exaltar-se e querer gloriar-se em si mesmo, dos seus malfeitos. Não tem como. Então veja que esse estado está vinculado, não está separado do homem. Estão compreendendo isso? É lei. Então a lei, ela está toda ela registrada por leitura a cada manhã. Manda as tuas crianças, se tem netos ou filhos, manda plantar um graninho, como fazem já nas escolas. Aí depois, passado um tempo, vamos lá colher o brotinho do feijão, o que seja. Passado um tempo, se a criança continuar, essa escola, não a teoria do gênero. Ela vai ver, ela vai ver, mamãe, como é que pode isto? Que poder extraordinário. Ela vai conceber isso com clareza. Conceber essa ideia de concepção. Ela está concebendo um filho nela. Quando adulta e vira um filho do seu ventre, fica na figura da Maria. A santa, que a concepção da Maria tem um filho, mas ela sabe que é um Espírito só eterno e é santo quem lhe deu conceber. Era em si mesmo estéril. É terra estéril. Era Sara, na expressão, após a saída de Ur, com Abraão. Eu reafirmaria que a serva da Sara já tinha uma visão mais nítida a respeito da justiça. Poderão dizer que eu estou dizendo uma apostasia? Não estou. Estou vos afirmando. Claro, quem está no campo da religiosidade vai dizer, mas não pode isso? Pode. O que vai definir se pode ou não pode é o Espírito que em ti habita. Mas, se a tua mente já está conformada àquela resposta, vais começar dizendo, se eu estou dentro do romanismo, o Steve vai dizer, primeira leitura está ligada à Santa Madre Igreja. E ali está por dogma. Não tem que pensar, é só. Por isso que é muito comum, em erro, também, aqueles que têm boa vontade, mas puxam para si um grau de autoridade que não possuem. Conheço, veio na minha casa uma senhora e ela me disse, ela veio para dizer, estava para se matar, não sei o que fazer, estou mal com as minhas filhas. Aí me diz porque a pastora liga para a casa das minhas filhas para saber qual é a questão do meu estado, como se tivesse uma resposta da insanidade, daquela que é sua devota, uma partidária sua. Então ela estava alucinada já. Por quê? Porque a pastora não aceitava nada do que ela queria fazer. A pastora estava impotente para conduzi-la a um bom estado mental. Aí, tanto a pastora como a senhora essa, mãe de 2 filhas, ela estava em distúrbio. Ambas. Vem ela me pergunta, seu João, estou com esse problema, não sei o que fazer. Eu digo, qual é o ponto? Contou. Mas o ponto ficou porque era constantemente posto para essa senhora. A obediência ou a desobediência é como é que diz? Oferta, como fosse de... Não vem o nome no momento. De feitiçaria. Ou seja, havia uma desaprovação da mestra. Jesus não fala na mestra. E quando fala em mestra, um só. Então, ficou confuso. Que vai recorrer depois ao pastor? Não. É a mulher que resolve.
Ah, por que está falando isso? E não pode ser deixado de ser dito. Se em algum lugar está ocorrendo isso, não pegue o telefone para dizer para a ministra uma dificuldade de violência. Então não se pare. É isso que Jesus Cristo diz. A tudo aproxime. Ou senão vai ficar no engano. Depois de buscar mostrar para essa senhora que um só é bom pai. E vai dizer a respeito de todos os mais, vós que sois maus, perversos, o que ofertarão? Mas a pergunta fica, dos quem falei são envolvidos, não conseguem sair, estão dentro de um universo, onde estou, todos estão. O que nos separa? O Espírito, que singularmente, individualmente habita. Não há outro referencial de valor. Aí sim, se compreendemos esse grau de liberdade, nós estaremos levando a libertação também à pastora. Ou aquele, ou aquela. A devota ou a devotante. Se assim compreendemos, porque quando eu venho falar aqui, embora tenha muitas ideias, quando eu entro, digo entrar na tua casa, falar contigo. Aí pego um papel que eu tinha feito aqui, vou dar uma ideia. Confissão de Cristo, a confissão de Lula. Opa! Mas também não pretendia. Também me veio que de Moisés, eu observo que ele chegou a um grau de tamanha sabedoria, que ele chega a considerar os períodos dos tempos. Começa com 7, ou 30 da lua cheia, os 40 anos do deserto, 400 anos para o Egito esquecer de José, 33 anos do reino de Davi, 33 anos da vida de Cristo. 70 anos a vida do homem. Então a destruição. E mais, são números notáveis. Não são margado ou quantidade de coisas. 70 vezes 7 perdoarás aquele quem te aborrece. Não é uma loucura? Pois bem, se penso números, eu sou o vazio. Se penso de um só, medita as suas palavras. Eu estou vivo, de um só vivo. Se ele vive, eu vivo. Da corte, de pôr os trajes pretos é significativo. Não se iluda que não é. Está vinculado às imagens que projetam. Não se vestirão de branco, nem de verde e amarelo. Não colocarão uma camisa amarela. Não o farão. Mas quando fala essa mas ele vai no futebol, ele põe. Não vai pôr. Por quê? Porque ele foi agora conformado, moldado, que qualquer projeção de algo que pode, olha lá, camisa amarela, não vai querer. Poderá ir de preto, mas nem irá. É como dissesse, futebol é coisa para... É um afastamento. Nunca vão entender quais são as dificuldades do povo. Bem, vamos ir um pouco para a confissão do Lula. Deixa eu ver que tempo é. E já foram 29 minutos. A confissão do Lula, eu tenho assistido, minha mulher assiste continuamente, Jovem Pan,
É Folha, Org, BR, parece que é isso, não sei bem os termos. Onde, de fato, as pessoas estão tentando se contrapor para que Sodoma não se conclua aqui no Brasil. Ainda temos tempo de salvar o Ló, mas salvar o Ló e salvar a figura de Cristo, que já jogaram para fora das cortes, todos os lugares. Pois bem, estamos lá, direi, por lei, é lei, é uma questão de escolha. Ninguém conseguirá deixar de reter, de confessar os seus problemas, que são dolorosos. Não adianta se fartar de lagosta nem de vinho francês. Não há possibilidade. Ora, vai denotar, eu diria que o Roberto Jefferson, por exemplo, ele chegou num momento que ele não aguentou ficar naquele jogo. Quando ele faz a delação, não consegue aguentar. Tem um limite. Pois bem, o Lula está falando a uns jornalistas dentro de um campo realmente que busca reerguer a imagem do Lula. Não haverá erro em querer reerguer alguém. Mas não se reergue alguém para que ele retorne onde estava e venha fazer as mesmas transgressões. Se a sua mente está corrompida, não vai conseguir fazer diferente. Para fazer diferente, que vem a figura, chamada da conversão, chamada da ressurreição. E é presente, não é uma questão vindoura. Só confirma para você a vida que está sendo ofertada e quer derrubar. Então o Lula, ele é um ladrão que rouba a si mesmo, por exemplo. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai procurar como que se justificar. A questão da justificação é uma questão de lei. Não é que possa ser declarada pelo Supremo e por direito romano muda o que quer. Não vai mudar. Essa é a Constituição imutável. Ninguém consegue mudá-la. Porque ela tem um registro íntimo, ninguém tira. Tem que tirar o coração. Vai morrer? Não dá para tirar. Então, enquanto interpretar-se de si mesmo, que está em vida, é uma oportunidade de saber que não está em vida, está na morte. Então o Lula, nessa confissão, ele está na morte. Ele vai dizer da morte. Ele vai dizer, mas eu estava lá, no meu governo, ou nisso, aquilo, mas estavam todos eles. Lá estavam todos eles. Lá estavam os juízes, lá os militares, lá estava aquele. Por quê? Não me impediram. Aí disse, sim, aí eu entendo. Querem me condenar? Querem fazer isso, aquilo? A cara todos sejam. Ele está dizendo mentira? Não. Então qual é o erro? Qual é a mentira? A mentira é a justificação, mas não cabe justificação. Se ele vier e dizer, não tem outro justificador. Fora de Cristo não há justificador. Sou justificado, me arrependo profundamente. Não tem como pretender retornar à justiça para fazer o mesmo que vão esperar que eu faça, como lá foram exigido, que eu estava moldado dentro do sistema moldado e podre. Eu estou ampliando o que ele não disse, mas isso que ele quer dizer. Mas não vai dizer com essas palavras. Então, quando fala dos juízes, fala dos dele. Quando ele fala da corrupção daqueles que é envolvido, fala dele, fala de todos. Aí ele quer dizer, o Roberto já participou por 9 meses. Por que não se queixou naquela ocasião? Quem fez? Aí veio o ponto.
Quem estabeleceu a delação fomos nós mesmo. Mas de como eu esperava que fosse outro. Cristo vai delatar. Deus delata. Não. Ele é pai. Ou será que tirar o filho da transgressão é delatar o filho? Então, vou te contar um caso. Tenho uma amizade. Eu tenho uma amizade. E essa amizade, havia amizade. Porque antes eu estava mais afastado. Hoje, o meu pensar também me traz. Não tenho muitos amigos para me ouvir. Não querem ouvir. Mas, vou contar mais esse para encerrar. E já são 35 minutos. Uma senhora, 7 filhos. Veja o nome, o 7 para mim prontamente salta, não está solto, não. E simplesmente um dos filhos vai ser envolvido nas drogas. Por um tempo, por uma viagem, ele passa a usar da casa para exatamente ampliar aquele fluxo. E, ao mesmo tempo, está contaminando seus irmãos, que eram menores que ele. Chega no momento em que nem mais ela consegue entrar em casa. Aí chega no momento que ela vai falar com uma amiga que era íntima, mas tinha uma função de importância dentro do sistema geral da prevenção do crime. E diz, olha, eu vim aqui falar com você porque meu filho é um traficante. Está levando, está impossível. Nossa casa acabou. Dentro desse quadro, então vem dizer, quero delatar, manda a polícia lá, ele está lá, tem gente lá. Diz essa senhora, olha, mas vai se arrepender a vida inteira, é um quadro tão dificultoso, eu sou sua amiga, eu não sei como decidir esse ponto. Com todo esse ponto que está me dizendo, veja, ela envolveu uma pessoa que não estava com essa dificuldade. Aí está. Então, se perguntar, e hoje como é que está? Não sei. Não tenho mais contato, mas uma coisa eu diria. Ele continua, possivelmente, preso. Ou morreu. Porque, se solto, ele vai procurar matar. Para começar pela mãe. Se alguém disser que isso é razoável, nós vamos resolver o quadro, este quadro doloroso, através de um sistema prisional, policial, de juízes de Brasília, baseado no direito romano, é impossível. Mas vai dizer, então, você não quer que prenda? Eu digo, eu vou responder diferente. Perguntaram a Moisés, Moisés não, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, Senhor. Não chamaram de Senhor, mestre. Quando chamaram de Senhor, Senhor. Eles são seus apóstolos, não reconheceram o Senhor, os outros não. Eles apenas escutaram e chamaram de mestre. Os acadêmicos, bonitinho, pelo que ele diz, não serve. Deixa lá fora. Para que colocar esse homem, o seu, nas escolas? Não. Vai atrapalhar o sistema? Eu sou apenas um juiz supremo. Tem uma função dentro do Estado.
Então veja que o estado funcional deveu pensar. É bom pensar. Porque quando dizem que alguém lê, os formandos das universidades são, como é que diz? Eles não são analfabetos, mas são analfabetos cultuais. Se você disser culturais, alguém adota a palavra de dizer inteligência, estão fraseando enganosamente, para não dizer que ele é corrupto, que está corrompido. Então, tem todos os jogos palavreados que não dizem a respeito daquela figura do seu estado real. Retorno lá ao quadro, vejam que fica essa figura a pensar. O estado funcional, ou seja, de um funcionário público, sob regimentos, isso, e que se sobreponha à lei eterna. Ele já é transgressor, claro. A mesma figura que eu falei da mãe. A quem veio falar? Aí estamos também a figura retratada de Sodoma e Gomorra. E estamos a figura retratada do self, do judiciário. Mas a declaração central é a lei. Deus é santo. Santo. Se a santidade dele não reconheço, não há lei que possa ser fundamentada. Por quê? Essa grau de santidade traz consigo, é inseparável, a imagem, a figura de justa justiça. Da justa justiça, a legitimidade. Da legitimidade de alguém que te dá o filho. Agradeçam a esse legislador e juiz maravilhoso. Como temos nos suportar em função de status e coisas e negar. É negar a vida. Negar a vida. Estamos, na visão de Sodoma e Gomorra, presente por caput da Corte de Brasília. Meus seus legisladores, onde está aqueles que foram a Portugal. Repito. Legisladores. De quê? Se negam o fundamento da vida. Ficamos por aqui. Já está correndo, são 43, pode ser até os 45. Muita coisa pode se dizer. Eu afirmaria que a lei esta não há uma imagem passível de ser separada. Se vem a mim e eu digo, não dou graças. Se eu der graças, de tudo que eu observo, por menor que seja, eu estou sendo santificado. Eu sei onde estava. Eu sei, todos sabem onde estão. O Alexandre de Moraes sabe onde ele está. Todos os Barroso sabem. E veja, o Barroso foi recorrer a um guru. Já de pronto a imagem nega a ideia de que ele tenha poder de legitimada, em verdade, para ser, admitamos, aquele que vai reger as urnas. Mas as urnas, no caos que se encontrou e onde chegou, também testificam dos juízes, compreenda? Não são separáveis. Então desligue. Mas desligar é onde? Em mim. Em mim. Quem não ligar é em mim.
afasta. Isso é lei. É uma questão de uma palavra solta. Não há palavra solta para se vos afirmar. Nada. Se forem buscar como é que é a estrutura das línguas em geral, eu vou pegar o português que eu domino, o resto eu não domino nada, vai demonstrar que começa do homem. O homem, não querem chamar agora de evolução, ele vai observar, e tudo que ele observa, Jesus diz, o Cristo, o Espírito está pronto, ele é pleno. Ele está dizendo, pode ler. Ele está por tua referência, disso, daquele, esqueça o resto. Procure, procure. Nada sairá. Desse quem vai ter trazer e dizer, entendes? Senhor, toda glória seja a ti. Entendes? Senhor, toda glória seja a ti. Toda honra e louvor. A ninguém cabe. Claro. Compreendemos? Não vamos nos iludir. Tenho temas como exemplo de tratar a respeito de se o judaísmo tem culpa no Holocausto, por exemplo. Ou se o islamismo tem culpa no Holocausto, ou se o cristianismo também tem. Mas quando eu falo judaísmo, cristianismo, islamismo, eu não falo de uma pessoa. Eu falo do Estado. É algo que se institui por castas de poder. Não há lugar mais para o bom entendimento. Então eu tinha feito menção, não sei se lembra se eu disse isso no vídeo, se você buscar aqueles que estavam lá em Portugal, eu disse para usurpar de novo a coroa de Dom João, vai denotar que cada figura, na expressão também do Supremo em correspondência, estão em diversos lugares que vão te mostrar. Vai estar na Polônia, vai estar na figura do Fux, por Israel, não o Israel em verdade, o Israel político. Vai estar na figura da Rosa Weber, lá naquela, vai estar na figura da Espanha, na figura da Espanha, que foi uma das mais terríveis revoluções, por 30 anos perdurou. Dolorosa para o povo, Sodoma e Gomorra. Está na figura da França, a expressão da Bastilha. Você diz que aquele é justa justiça, que a república paga tudo, não paga. Essa ilusão geral é a questão do globalismo hoje. Então, tirou o ismo porcaria. É essa. Como dizê-lo mais? Quem tirará a culpa? Eu estou justificado. Vou denotar, em cada lugar, todas essas cenas se cumpriram. Também em Jerusalém. Jogavam pedras para as mulheres. Matavam as mulheres. O romano, que vem do Fenício, crucificavam. E todas essas questões continuam por matar aquele sacrifício que começa no templo. Se tornou por habitual matar. Mas quanto mais matar, entendendo que vai ser justificado, mais acha que é normalidade matar alguém que tira a sua paz, alguma coisa. Não. Não tem mais como consertar. Há uma só salvação e um só Salvador. Ou tem 2 ou 3 ou 4. Não há. De um só Espírito eterno que tudo estabeleceu. Quando vem a figura do Cristo, está no seio do Pai. Por seio do Pai, entenda-se, no íntimo do seu coração, ao estabelecer legislar.
tudo vai ficar descortinado. É o que vai ser dito? Abriu-se na cruz. O véu que impedia ter acesso ao Santíssimo Lugar. Lá no Santíssimo Lugar, uma urna. Não separe. Vão pôr os votos, não vão? A urna. Como é que tu vai chamar aqueles lugares que colocavam a Torá já velha e estragada? Um tipo urna, num vaso de barro, que coubesse aquilo. Aí a urna funerária. Não dá para separar. Então veja que todas essas figuras sempre estarão vinculadas ao homem. Não às coisas. Coisa não adianta. Por isso é dito, toda a criação, um só propósito. Qual? O homem. Ah, o estado. Estado é esse. É um estado de loucura. É, de fato, apenas a prova de um estado psicopata. Eu não sou psiquiatra. Mas, de fato, o pensar te abre a mente para mostrar os erros também em tudo que é Estado, em tudo que é corporativo, que faz parte do mesmo modelo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não adianta dizer lá é assim, lá Estado lá é melhor. Não é melhor. Um só é a figura do homem perfeito e a figura da mulher, por expressão daquele que vê do seu marido essa condição de dar sustentabilidade da justa justiça. Ou vai dizer o quê? Vai ter um casaco de pele? Isso eu fiz no passado. Minha mulher tinha um brilhante enorme de... Brilhante. Perdeu tudo. Eles vão vender tudo. Isso é ilusório. Nasci vidro. Que tempo é que fica à vontade de falar mais. Me veio pensar hoje a respeito do sol. E me veio pensar, veja como o pensar vai ter conduzindo a proposições estranhas e diferentes, não, impensáveis fora desse pensar da mente de Cristo. O sentido foi esse. Eu estou com um problema na pele, aos meus 86 anos. E sucede que hoje me veio pensar, e alguém diz, é bom tomar sol, para ganhar essa vitamina tal, que assim o convite tem menos poder sobre de tirar a saúde, assim por diante. E claro, tem jovens lá na praia que são bem com muito sol, estão com o corpo mais bronzeado. Mas o que me veio perguntar, não sou médico, mas vou perguntar, abrir essa porta. Se não pensaram, pense. A pergunta fica, se é recomendável usar o sol ou fazer exercício assim por diante, a pergunta fica, alguém que vai ao sol e vai andar, buscar o sol, vai tirar a camisa, vai ir na praia, mas a mente está deformada, a pergunta fica, verá o sol? Entrará na mente dele a dimensão do sol, de dizer sem o sol não haveria vida? Não vai entrar na mente dele. Mas entraria na mente de um cientista em dizer o Sol é o centro do sistema solar. E alguém vai dizer, não, o Sol está apenas para te chamar a atenção da justa justiça. E o profeta dirá, o eterno Deus deu a vida e o Sol faz parte do sistema de Deus.
Mas, para que saiba que a justa justiça ofertou a luz do sol, a vida, tudo que possa alguém conceber hoje a respeito dos benefícios que traz. Nada adianta se não houver percepção dessa palavra do profeta. A justa justiça é dada a todos, sejam eles justos ou sejam eles perversos. Não faz diferença. Seja ele grego, judeu, seja o que for, servo ou senhor. Isso é explícito. Ora, se eu não concebo, é conceber. É uma mulher que recebe no ventre um filho. Se eu não conceber isto na minha mente, o que conceberei? O Estado? Eu vou parar aqui. Já são 55. Olha, pensem. Eu gostaria de ficar à disposição de alguns irmãos que já estão maduros para conversarmos a respeito de pontos diversos. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, o último. A respeito, por exemplo, do Corte de Brasília, como também da Corte de Portugal, para novamente usurpar a coroa de Dom João, como do Macron, em querer realmente, a partir da matança da Bastilha, por glória da República, e de Napoleão para querer usurpar a primeira vez a coroa de Dom João, eu estou unificando o que observo. Antes não tinha possibilidade, não tinha potência para tal. Mas também, vamos unir. Aí eu vou olhar para uma figura que Jesus declara. Ele está com seus apóstolos e discípulos, depois se tornam os apóstolos. E ele então está no templo. E estão junto, próximo do gasofilácio. Gasofilácio é a urna, onde coloca seus votos, os devotos. As urnas eletrônicas, talvez o referencial, urna tudo. A urna mortuária, a urna. Já chegamos, vamos compreender. Então ele, está vendo lá? Ó, veja, muitos dão muito dinheiro, depositam na urna, no gasofilácio do templo, da corte. O Barroso está lá. Quem não está lá? E ele diz, eles dão muito do muito que o templo lhes propicia ganhar. Ali a palavra não está templo, mas eu vou colocar. Na Bíblia coloque templo. Vou dizer a corte. O Estado. A mesma. Palavras aparentemente diferentes, mas a palavra não é solta. Ela diz a respeito de um sujeito. Assim, estaremos afirmando. Aí diz que uma senhora viúva, uma velha viúva, ela procura medir na bolsinha e os últimos vinténs ela coloca na urna do Barroso, no gasofilácio do Templo de Salomão. Seu dízimo. E Jesus diz, vejam, eles deram do muito que ganham. Muito lhes sobra. Muito lhes sobra. Mas aquela viúva depositou todo. Perdeu tudo que tinha. Como perdeu tudo que tinha? Não está viva? A referência sendo a riqueza da corte, o que sobra para aquele que falta a casa, porque eles usurparam do salário moradia. O da lagosta usurpa aquele que tem fome. E digam, essas cabeças poderão realmente trazer governo ao Brasil? A uma nação livre? Estão em prisões.
E o Lula já declarou, se condenou, ao dizer que todos estavam com ele. E ninguém disse não, 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 mas só ele pagou. É o que ele disse. Ele disse, aqueles lá da Petrobras, ele disse, são 290 bilhões que foram tirados de lá. Porque foi visto depois, de fato, pelo governo de hoje. Mas eram homens de carreira, nomeados pelos partidos políticos. Os mesmos que eu tinha que dar alguma coisa, e chegamos ao mensalão, é como se tivesse algo pronto, que eu digo, vou fazer o mensalão? Não. Correspondeu a uma imposição. Nesse sentido, o que eu vou dizer a respeito do Lava Jato? Agora, fala o João. E ele também está dizendo, mas como? Isso é falso. Sim, claro. Claro que não justifica o Lula. Não tem como justificar-se. Ele participou. Ele era a cabeça desse como presidente. Eu quero afirmar tais coisas porque não podemos perder que há um zelo, um ideal que surge na figura de um idealista. Será este o idealista o governo melhor para essa nação? Claro, os que estão no lá gostaram, tirando proveito da maneira que podem, um alcolumbre, de fazer negócios, vai querer defender o seu parente, a sua mulher paga bem, a adúltera, aquele cidadão adúltero. Esse adúltero também se compõe. Paga, sabe o que você quer por ela. Encerro, senão eu vou longe. Mas estou querendo abrir o coração, porque eu tenho 2 netas maravilhosas. E quando eu pensei a respeito dos 2 anjos que foram entregues foram até a casa do Ló, na figura da pedofilia, do incentivo de toda essa confusão, desse caos, e que leva a ministra a chorar, eu sei que a ministra tem esse coração claro do que eu estou declarando. Impotente. E os juízes fazem parte. Fazem parte. Veja, quem justificar-se aonde? Não estão com o Lula, não vieram desde lá? O Toff não vem de lá? Ele quer mudar. Ele não mudou quando tinha tempo. E o Moro, ele foi marionete nas mãos dessa gente. Que gente? Dos partidos como o do Temer. Então não vem o Temer arrotar. O Temer, mostrou, ficou uma prova testemunhal enorme diante da nação. Se provar, você pega a nação inteira. Vamos fazer por plebiscito? Fico por aqui, eu não paro. Como diz a palavra, o zelo do Senhor me consome. Que seja o Senhor misericordioso sobre essa terra. A terra, ele já declarou o nome, terra da Vera Cruz, ficou por registro eterno. Ninguém mais tira. Não se iludam, não tira. Como de Roma, não tira o nome. Não vão tirar. E de outros lugares não vai ser tirado. Busquem um filme chamado A respeito da vida do grande salvador da América do Sul. Eu assisti. É terrível. Terrível. Então, sob domínio da Espanha. A Espanha tem essa inclinação, como tem o alemão mostrado na Guerra Mundial. Não o alemão em si, é uma tradição de um pensar que não foi rompido. E lá verão que da Espanha, ele vai à Espanha e lá ele vai ter a presença testificada. Ele vê, ele conversa. A rainha da Espanha da sua ocasião era adúltera, publicamente reconhecida adúltera. Assista o filme. Vai observar que também ele está na dificuldade.
Então não se observa mais história por história bonitinha, a de Alexandre por herói, não, não tem nada, não tem lugar para ninguém. A questão é, você tem o observador, mas não ser enganado pelas imagens de glória do homem. Não há lugar nenhum para a glória do homem. Um só seja sobre todos, sobre a nação do Brasil.